Glória a Deus, estamos no dia número 33 desses 40 dias de jejum, oração e renovação pessoal. Somente 7 dias restam deste jejum de 40, e hoje vamos falar justamente do jejum, mas o modelo de jejum ou vida de jejum que Jesus levava, para que você e eu possamos entender qual é o verdadeiro significado do jejum. Amém? A passagem bíblica está no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Lucas, no capítulo 4. Eu já te animo, enquanto eu abro a Bíblia no meu aplicativo, a você deixar seu like, a você deixar um comentário, a você compartilhar com mais alguém, para que nós possamos alcançar muitas vidas através do poder da palavra de Deus. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Não tem outra passagem bíblica que melhor ilustre a plena humanidade e fraqueza humana de Jesus. O seu não foi um jejum religioso ou cerimonial, porém um meio para facilitar a comunicação com o Pai, tal como fez Moisés. Sabe essas pessoas que você fala, ora por mim, porque o Senhor te escuta, Ele te responde. Sabe aquela pessoa que você sabe que tem vida com Deus? Eu acredito que ela faz esse tipo de jejum. O jejum de Jesus, cujo propósito era facilitar a comunhão com o Pai, do mesmo jeito que fez Moisés. O resultado físico inevitável foi que teve fome. Ao término desses 40 dias, ele sentiu fome. Indudavelmente estava em condições de grande fraqueza física. Esse aqui é onde podemos fazermos 3 perguntas. Nós podemos fazer 3 perguntas. Primeiro, o que é o jejum? Então, nós vamos passar a responder essa primeira pergunta. É a abstinência total ou parcial de comida, que que é levada como uma disciplina religiosa. Nas religiões primitivas, geralmente era para se preparar para uma cerimônia de iniciação ou para limpeza espiritual. No judaísmo e no cristianismo, é um sinal de compunção ou arrependimento. Compungimento seria? Ou arrependimento pelo pecado, ou pelos pecados. Também é praticado com frequência através de práticas de jejum para obter claridade de visão ou discernimento. No Antigo Testamento está prescrito na lei, como parte do dia da expiação, por exemplo. Também se praticava outras 4 vezes ao ano, lembrando a queda de Jerusalém e como expressão de dor por isso. Depois do cativeiro babilônico, um judeu ciumento jejuava 2 vezes, ou zeloso, perdão, um judeu zeloso jejuava 2 vezes por semana, como expressão de piedade. O mesmo faziam os discípulos de João o Batista. A prática do jejum é complementar à vida de oração, à prática da oração, e vai acompanhada por ela. Tal como aconteceu na igreja temprana, na primitiva, nós também sabemos que Paulo falava
de seus frequentes jejuns. Jejuar não é só se abster de alimento ou de líquidos, porém também do sono, de relações sexuais, de assistir televisão ou navegar pela internet, de entrar nas redes sociais, etc. Isso para dar prioridade às disciplinas espirituais e à comunhão com o Senhor. Segunda pergunta que nós vamos fazer. Por que jejuou Jesus? Logo Jesus, ele precisava jejuar. Por que ele jejuou? Seguramente não o fez como um ato de penitência, como a gente viu, que era costume dos judeus, ou como uma obra meritória, por mérito. Ele sabia muito bem o valor do jejum, que ele está justamente e depende da intenção e da maneira em que se leva esse jejum, em que se realiza. De todos os modos, de todas as formas, de todas as maneiras, para ele foi um grande ensino pela experiência onde descobriu o que o ser humano sente na questão da fome para poder ser forçado a ter atenção à necessidade imediata e material e obnubilando os seus sentidos, produto do jejum, ele experimentou o que você e eu experimentamos fisicamente através do jejum. Principalmente esse jejum prolongado, né? Assim, o Senhor Jesus aprendeu a ter uma atitude de misericórdia para as multidões cheias de necessidades e carências. Mas também ele conseguiu captar no seu ministério como o pão de vida, que não só pode levar no estômago, porém também pode encher uma vida vazia. Terceiro, por que devemos jejuar nós? A gente viu o que é o jejum, por que jejuou Jesus, e agora nós vamos esclarecer por que você e eu precisamos jejuar ou devemos jejuar. Eu costumo falar que a gente não devia só jejuar, a gente devia ter a prática do jejum como um estilo de vida. Devia ser o estilo de vida da vida do crente. Mas, tristemente, a gente vê que a maioria dos crentes, muitos, a porcentagem é alta, tristemente, não tem a prática do jejum como um costume, como um estilo de vida. E também tem uma grande porcentagem daqueles que realizam, sim, como um costume, mas aquilo como um costume, e não com um verdadeiro sentido, ficam só se abstendo de se alimentar e sofrendo na carne sem aproveitar esse tempo que você já sofre na carne para você estar investindo nas coisas do reino, para você orar, para você estudar a Bíblia, para você conversar com Deus, amém? Procurar essa aproximação com o Pai. Então, por que nós devemos jejuar? Este é um exercício que nos ajuda na saúde espiritual. Guarde isso no teu coração. É para a sua saúde espiritual, é necessário. E é para a nossa disciplina cristã. Porém, nem todas as pessoas entendem adequadamente o sentido. Jesus ensinou que o jejum recebido não tem valor espiritual. Porém, pelo contrário, apenas manifesta hipocrisia. Não devemos praticá-lo como se fosse uma obra meritória ou um sacrifício para atrair a misericórdia de Deus
ou muito menos captar a atenção dos outros, ou até para procurar uma bênção. Os profetas condenaram esse tipo de atitude e assinalaram que o jejum carece de valor se não vai acompanhado por um sincero desejo de ordenar a sua vida segundo a vontade de Deus. Jesus ele nunca derogou o jejum, ele nunca aboliu o jejum, ele pelo contrário, ele mesmo o praticou. E o fez em preparação para o seu ministério, e antecipou que os seus discípulos jejuariam pela mesma razão. Oremos então para que o nosso jejum não se transforme em uma obra meritória ou expressão de orgulho. Oremos para que o desapego do material nos ajude a reconhecer que não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como registra Mateus capítulo 4, versículo 4. Oremos para que possamos oferecer ao Senhor um jejum ativo que se traduza em ação correta. Uma forma prática de fazer isso é dedicar ao Senhor os alimentos ou o dinheiro necessário para comprá-los e entregá-los a pessoas que tenham necessidade ou a algum programa na sua congregação que procura encher, abastecer ou ajudar refeitórios, famílias de escassos recursos, salas de atenção médica, lar de crianças ou anciãos, e doações de roupas comunitárias. Pode acontecer que o que a gente decidir deixar de lado no momento de realizar o jejum seja um canal de bênção para mais alguém ou para nós mesmos, ao entrar em um novo nível de revelação e intimidade do Pai. A minha oração é que você e eu possamos entrar nesse novo nível de revelação e de intimidade com o Pai. Que o nosso jejum seja bem direcionado, da mesma maneira que o próprio Jesus direcionou a sua vida de jejum, de consagração, de sacrifício, de entrega, de renúncia, de doação. Que você e eu possamos seguir o modelo de Jesus. Em um nome poderoso de Jesus, que esse jejum de 40 dias, no qual nós estamos já na reta final, nos últimos 7 dias, venham sobre nós com um novo tempo de revelação, de intimidade na presença do Pai. Que Ele venha com um novo revestimento da autoridade do poder de Deus sobre a nossa vida. Que Ele venha sobre nós, nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Aqueles que já foram batizados sejam renovados na presença de Deus. E aqueles que ainda não foram batizados sejam batizados pelo Espírito Santo de Deus. Mas que nós possamos mudar, que nós possamos crescer, que nós possamos avançar em direção ao nosso alvo, que é Cristo. Em nome de Jesus. Assim eu oro e já te agradeço, Senhor, sabendo que o Senhor está ouvindo e há de responder. Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Eu profetizo a vitória completa neste jejum e nos que virão. Em nome de Jesus, a gente se vê amanhã, no dia número 34 desses 40 dias
de jejum, oração e renovação pessoal. Que Deus te abençoe.